Olha só, falando em rotas de tráfego, a rota do Ártico está ganhando espaço como um corredor para levar gás russo até a Ásia, principalmente para a China. Bloqueada por gelo intransponível durante grande parte do ano, fica tudo congelado por aí. Essa rota do Mar do Norte, que é controlada por Moscou, é uma artéria controversa que corta uma região cada vez mais vista como um novo palco de rivalidade entre as grandes potências. E para explicar como é que essa nova rota pode mudar o comércio de gás e a relação entre a Rússia e a China, vamos conversar agora com ninguém mais, ninguém menos do que José Pimenta, colunista aqui do CNN Money, com quem eu tenho o prazer de dividir a tela. Pimenta, boa tarde para você, bem-vindo, hein? Boa tarde, meu amigo. Um prazer falar contigo. Boa tarde a todos. Prazer é nosso, meu amigo. Olha só, essa rota marítima do Ártico, eu arrisco a dizer aqui, que consolida uma aliança energética sem precedentes entre a Rússia e a China. Então, como é que essa nova rota redesenha o mapa do comércio internacional como um todo e a logística global de commodities, principalmente agora nesse fechamento do Estreito de Hormuz? Ô, Zanfer, você sabe que esse tema está voltando agora, ele não é um tema novo, né? Essa nova rota, enfim, a rota do Ártico, ela é um tema de alguma forma, já estudado há algum tempo, só que ela ganha contornos diferentes por conta de tudo que a gente está vivendo, sobretudo no pós-pandemia. Perdão. Tem um ponto aí, amigo, que é o seguinte: ela funciona, para ser bem honesto aqui, como uma espécie de seguro logístico, vamos colocar dessa forma, né? A gente trabalha com comércio internacional há mais de quase 20 anos, né? Sabe da importância de você ter constância, você ter previsibilidade nas rotas. 80% de tudo que é comercializado no mundo, aproximadamente, é por via marítima, Zé. Então, assim, o que está acontecendo hoje, não hoje, né? Mas nesses últimos anos, em relação aumento expressivo do frete, duas, três vezes, a depender de como você mensura isso, de acordo com o tempo, segundo a UNCTAD. Toda a falta de previsibilidade, disponibilidade de container por conta dessas disrupções logísticas, né? Então a gente fala muito disso, né? Não posso ir por um choke point, tem que passar, contornar talvez, vamos lá, o Cabo da Boa Esperança, quanto que isso vai acarretar em prejuízo não só para a companhia, mas também a companhia que está exportando, mas também para o armador. Então, tudo isso está fazendo com que as empresas e os países comecem a olhar para novas formas de comercializar os seus produtos. E a rota vem justamente nesse sentido. Ela não é um fator definidor, mas não há dúvidas de que ela é um novo, vamos dizer assim, uma nova forma de se comercializar e talvez aí, logisticamente falando, uma possibilidade não só de você ter mais rapidez, quando a gente está falando do principal exportador global hoje, que é a China, mas mais do que rapidez, você ter a constância, a periodicidade que você precisa para poder alcançar alguns destinos, Zanfer. Bem, a gente consegue, Pimenta, fazer um paralelo sobre os impactos disso tudo, de repente, no Brasil, porque o Brasil é um grande importador de fertilizantes da Rússia e tem aí a China como um dos seus principais parceiros comerciais. Então, como é que esse estreitamento energético entre Pequim e Moscou pode impactar a balança comercial, o custo do frete e o agronegócio aqui no Brasil como um todo? De maneira geral, Zanfer, os efeitos aqui, por enquanto, são residuais, porque vai depender muito de como essa nova rota ela vai ser operacionalizável no médio prazo. Um ponto importante aí, não só olhando para o Brasil, é que, como em economia a gente costuma dizer, né, não há lanche grátis, né? Por que não há lanche grátis? A China ela com esse movimento, ela está buscando fugir de uma dependência de rotas tradicionais, né? O Estreito de Malaca, o Canal de Suez, toda a parte ali do Mediterrâneo, porque é o maior exportador global. 14% de tudo que foi exportado nos últimos 3 anos veio da China, né? Não é brincadeira. E quando você olha para a China e para a Ásia, né? A China, por exemplo, 30% do crescimento do comércio global em 25 veio da China. Quando você extrapola isso para a Ásia, 70% de tudo que cresceu o comércio internacional em 25 veio da Ásia. Isso dados da UNCTAD. O que acontece? E da OMC. O que acontece aí? É uma nova rota que começa a ser explorada e, de acordo com a exploração, operacionalização dessa rota, essa relação bilateral China-Rússia, Coreia do Sul-Rússia e outros países da Ásia e Rússia tende a aumentar. Por quê? Quem controla toda aquela parte ali de fronteira marítima, da costa, por onde passa, obviamente, né, a rota do Ártico, é a Rússia.
Então você tende a ter mais cooperação, você tende a ter mais transações econômicas que vão desde rebocadores, que vão desde serviços logísticos, né, todo amparo que tem que ser dado, porque é uma rota complexa, né? A gente tá falando, não é uma rota que ela é aberta o ano todo, mas ela tende a diminuir, né? Quando aberta, tem até 10 dias a viagem entre a Ásia e o norte da Europa. Isso é muita coisa. A Coreia do Sul, não só a China, mas a Coreia do Sul já está começando a explorar também, buscando ali Inglaterra, Polônia, entre outros. Então, note que isso tende a depender do tempo, a mexer com custo de frete, com disponibilidade de container, com reorientação de rota do armador e pode reverberar de alguma forma aqui no Brasil, mas ainda é muito cedo para falar. O que a gente pode dizer é que ela funciona, né, de alguma forma para essas regiões que cresce, para essa região, na verdade, a Ásia, que cresce vertiginosamente em termos de comércio internacional como um seguro logístico, Zanfa. E é lógico que os Estados Unidos têm aplicado sanções contra a Rússia, contra os projetos da Rússia, as frotas ali no Ártico. Eu queria entender qual que é a eficácia de fato dessas sanções em geral, quando o principal comprador da Rússia é a China, que é um país que em grande parte ignora ali, não respeita as restrições ocidentais. Pimenta. Esse ponto é legal, Zanfa, porque é aí que a gente começa a olhar para economia e política e você tem a geopolítica e a geoeconomia. Quando a gente falava desse tema há 10 anos atrás, 15 anos atrás, era uma questão logística comercial, ponto, né? Como a gente conhece no mundo da economia, no mundo do comércio nacional, alocação de fatores para torná-los, né, maximizá-los e, obviamente, você ter algum tipo de ganho econômico no médio prazo, financeiro no médio prazo. Hoje não. Hoje, a própria Rússia está olhando para a Ásia, por conta dessas sanções que os Estados Unidos estão colocando, como se diz em espanhol, né? Ásia, né? Ou seja, em direção à Ásia, com muito mais, vamos dizer assim, um olhar de longo prazo, porque sabe que ali pode estar os seus grandes compradores. E aí você tende a ter animosidades, fricções com os Estados Unidos, claro, né? Isso não deixa de acontecer. Os Estados Unidos, inclusive, já ameaçaram, né? Quem comprar da Rússia, de alguma forma, pode ter algum tipo de sanção também colateral. Isso vem sendo veiculado já há algum tempo pelo governo Trump. Né? Nada muito efetivo ainda até o momento, mas sendo veiculado uma espécie de colocar ali algum tipo de pressão. Então, essa aliança entre Ásia e Rússia, né, entre Ásia e Rússia, né, a Eurásia como um todo, ela tende a aumentar se essa rota for mais operacionalizável do que ela já é, e, de novo, funcionando como um seguro logístico, como uma nova forma de operar, como uma nova forma de chegar aos portos da Europa, principalmente via a rota do Ártico, Zanfer. Encerrar nossa conversa, que você não enxerga a Ásia e especificamente a China se tornando excessivamente dependente da Rússia com essa nova rota, ou na verdade você enxerga isso como uma estratégia pontual ali de diversificação de portfólio, diversificação comercial, Pimenta? Ela não é pontual, mas é uma estratégia de diversificação de portfólio, sim. Se a gente olhar no curtíssimo prazo, aí ela é pontual, realmente. Por enquanto, ainda é pontual. É um teste, é uma forma de você, de alguma forma, escoar os seus produtos de maneira mais rápida. No médio prazo, se você realmente tiver essa cooperação, essa ampliação da cooperação, de novo, não é uma rota fácil de operar. E você vai ter também que ter as empresas, os armadores, que esse é um comércio, é um business, viu, Zanfer, muito concentrado. Você tem poucos armadores operando no mundo. Armador, para quem conhece o jargão logístico, são aquelas empresas que operam de fato, né, que vendem o serviço de frete marítimo. Não são muitos, não. Estamos falando de grande escala aí, você chega a 10 mais ou menos, tá? De grande escala, de grande porte. Então, o que você tem hoje é também a necessidade, no médio prazo, dessas empresas, entre aspas, comprarem, obviamente, a rota como algo operacionalizável no médio prazo. Se isso vier a acontecer, se você tiver China, que tem grandes armadores operando lá, empresas armadoras chinesas que operam globalmente. Se você tiver uma maior cooperação da Rússia e, de alguma forma, tornar essa rota escalonável, né? Você fazer, de alguma forma, com que ela se amplie a sua operação e você tenha, de alguma forma, mais previsibilidade,
não há dúvida que ela sai dessa questão pontual, desse panorama pontual de operação, para algo muito mais sólido. Mas tem um caminho a ser percorrido aí. Porque, de novo, não é sobre só velocidade quando a gente está falando de logística internacional, é também em disponibilidade, em rota, em operação, em algo que já é tradicional, né? Não vai substituir amanhã e nem depois, eu acho, o canal de Suez, não é isso que a gente está falando. Mas é, aí sim, como você bem falou, uma abertura de portfólio. Você amplia o seu portfólio para não ficar refém de algo que você não controla. Isso se aplica também ao Estreito de Malaca, onde a China não controla. Você tem ali 4 países, Tailândia, Indonésia, Malásia, Singapura, de alguma forma fazendo parte do Estreito, que concentra grande parte das exportações e importações chinesas. Então, em suma, é isso. Geopoliticamente, nesse momento que a gente está vivendo, faz sentido essa diversificação de portfólio de logística internacional, Zanfer. Esta não foi uma entrevista, foi uma aula que você ouviu do José Pimenta, colunista aqui da casa, colunista do CNN Money. Espero te ver em breve aqui na programação, meu amigo. Obrigado pela sua participação. É sempre muito gentil. Obrigado, meu amigo. Um grande abraço. Abraço a todos aí no estúdio. Tchau, tchau.